Olá, tudo bom com vocês? Eu sou a Fernanda Mendes. Você está aqui no canal Pedagogia Tira Dúvidas. Hoje nós iremos deixar aqui um vídeo para vocês a respeito da disciplina História da Educação. Este é o primeiro vídeo do canal no ano de 2022 e eu resolvi falar sobre essa disciplina porque é uma disciplina que particularmente eu gosto muito e que fará parte aí da grade curricular dos alunos que estudarão o segundo ou terceiro semestre nessa primeira metade do ano de 2022. Vamos lá, vamos estudar juntos? Pessoal, antes de começar, eu quero deixar uma dica aqui para vocês. Quem quer ter acesso a um arquivo completo, com resumos sobre os principais fatos aí da história da educação, com gráficos, com imagens, com citações, esse arquivo eu preparei e eu disponibilizo ele gratuitamente. Basta você enviar um print da sua inscrição aqui no nosso canal para o WhatsApp do Pedagogia Tira Dúvidas, que eu irei deixar na descrição deste vídeo. Então já aproveita, já curte, se inscreve, tira esse print da sua inscrição, envia no nosso WhatsApp, que aí eu envio para você esse arquivo completo com todas as informações, com gráficos, com as imagens. É um arquivo muito rico, eu tenho certeza que vai te auxiliar aí na hora dos seus estudos. Então vamos lá? Pessoal, a história da educação no Brasil, então, ela se inicia logo no período colonial com a chegada dos jesuítas aqui no Brasil. Então, o que aconteceu? A Companhia de Jesus, aí, fundada por Dom Inácio de Loyola, ela teve essa pretensão de vir até o Brasil para educar os índios. Será que foi isso? Na realidade, essa educação seria para aculturar, tendo em vista que os índios, eles tinham seus próprios hábitos, suas culturas, né? A forma de explicar os fatos da natureza, tinham seus deuses, tudo aquilo que eles acreditavam ser o correto, na visão do homem europeu, né, dos portugueses que aqui estavam, principalmente, era uma coisa errada, era uma coisa que deveria ser catequizada. Então, para que houvesse essa catequese dos índios, era necessário que se aproximasse, o homem europeu se aproximasse dos índios. E uma das formas que eles inventaram, então, para essa aproximação acontecer foi a educação. Então, os padres, eles aprendiam a língua dos indígenas, que quando a gente fala indígenas também a gente tem que entender que não é um único povo, né? Eram diversos povos, e eles então se aproximavam, aprendiam suas línguas e assim ensinavam eles a ler, a escrever, noções básicas de higiene e outras coisas, com a principal intenção de catequizá-los, evangelizar, levar o cristianismo para dentro da cultura dos indígenas. Então, essa primeira intenção educacional no nosso país, ela foi para modificar a cultura dos que aqui já viviam, que no caso eram os indígenas. Porém, os jesuítas também tinham uma outra intenção. Eles também educavam os filhos dos nobres que já viviam aqui no Brasil, na colônia portuguesa. Ah, mas a educação então era a mesma? Não. Aí a gente pode dizer que já se inicia um dualismo escolar, porque a educação para este público era diferenciada, era preparatória para que essas pessoas fossem posteriormente enviadas a Portugal ou a outros países da Europa para completar os seus estudos. Então, havia a educação para a catequese e a educação para o filho dos nobres. Existem muito mais informações que a gente pode acrescentar sobre o período jesuítico, incluindo aí também a questão da escravidão. Porém, para ficar um pouco mais enxuto, a gente vai colocar sempre principais tópicos dentro dos períodos que eu selecionei. Este primeiro aqui, então, compreende do ano de 1549 ao ano de 1759, quando acontece um fato histórico que foram as reformas pombalinas, onde o então, primeiro-ministro de Portugal, o Marquês de Pombal, ele colocou na cabeça que
A Igreja Católica estava ganhando muito domínio, muito espaço. Então, para que isso modificasse, era necessário que o Estado estivesse acima da Igreja. E para isso, era necessário diminuir o domínio e o poderio da Igreja Católica sobre a população. Com isso, aqui no Brasil, ele instituiu que os jesuítas fossem expulsos e suas escolas fechadas. A partir deste momento, com essa reforma pombalina, instituiu-se então o que nós chamamos de aulas régias. As aulas régias, elas aconteciam de que forma? Os professores, eles iam à casa dos alunos ou os alunos iam à casa dos professores e tinham essas aulas. Porém, caiu bastante a questão da qualidade educacional, porque esses professores não eram formados, muitas vezes eram leigos naquilo que estavam ensinando. Então, teve sim uma quebra na qualidade educacional, porém, nós tivemos um primeiro passo, né, para a questão da laicidade, a educação laica, né, dentro do nosso país. Então, aí compreendeu do ano de 1759 ao ano de 1808, então as aulas, a educação no Brasil se fazia dessa forma, através das aulas régias. No ano de 1808 aconteceu outro fato histórico muito importante, que foi a chegada da família real no Brasil. Então, até este momento, o Brasil não tinha muitos locais onde se apreciasse literatura, teatro, música e demais artes, né? Com a chegada da família imperial, com a chegada do Dom João VI, muitas coisas mudaram, né? Ou houveram construções de bibliotecas, teatros, porque iríamos receber, neste momento histórico, a realeza de Portugal. Então, o Brasil já precisava ter um aspecto diferenciado. Por isso houve essa questão da expansão da cultura europeia no Brasil, né? Onde chegaram diversos artistas e o ensino em si foi modificado para que atendesse às expectativas da recém-chegada família real no Brasil. Esse período foi curto aí, do ano de 1808 ao ano de 1821. Vale a pena você pesquisar mais, porque nesse momento diversas construções históricas ocorreram no país. Este período foi seguido, então, pelo Brasil Império, do ano de 1821 a 1889, onde eu destaco principalmente nesta época, nós temos aqui a figura de Dom Pedro, eu destaco principalmente nessa época as reformas educacionais que começaram a acontecer. Tivemos diversos outros fatos históricos, porém as reformas eu coloco porque o Brasil, ele caminhava, ele tentava organizar a sua educação. Então, nós tivemos reformas no sentido de ampliar o acesso à educação, mas para classes restritas, né? Então, muitas pessoas ainda não tinham acesso à educação. Entre elas, nós podemos destacar principalmente os negros, que não tinham esse acesso, esse livre acesso às escolas no Brasil. Então, o próximo período é o período da República Velha, do ano de 1889 ao ano de 1930. Neste período, no mundo todo, insurgia aí a questão do movimento da escola nova. Nós temos aqui nessa imagem diversos personagens importantes do movimento da escola nova. E por que esse movimento foi tão importante? Bom, foi um movimento que colocava a educação como uma maneira de compreender as subjetividades do aluno, levá-lo a aprender, levar em consideração as preferências do aluno e, com isso, o ensino se tornar um pouco mais significativo. Diversos outros fatores, outras reformas contribuíram para que a educação fosse modificada neste período. Nós podemos citar aí também a questão que neste período havia a República do Café com Leite, onde quem se dividia no poder era Minas Gerais e São Paulo.
E sobre a educação em si, não havia grandes preocupações com relação a investimentos públicos. Continuando falando sobre esse assunto, né, sobre este momento aí do movimento da escola nova, os personagens que a gente pode citar são principalmente a tríade da educação brasileira, Anísio Teixeira, Fernando de Azevedo e Lourenço Filho, né, que contribuíram cada um à sua maneira para a educação durante, né, todo o século passado. Aí nós chegamos à Era Vargas, que corresponde aí do ano de 1930 até o ano de 1945. Os fatos históricos dentro da educação que eu acho são mais relevantes seria a questão do Manifesto dos Pioneiros, que foi justamente as pessoas aí, os educadores, os intelectuais do movimento da Escola Nova, se uniram para assinar um documento que exigia uma educação laica no Brasil, ou seja, distante, separada, aliás, da religião, né, levada mais para a cientificidade, uma educação para todos e principalmente uma organização naquilo que no manifesto eles colocam como inorganização, ou seja, não existe organização na educação brasileira. Então nós precisamos organizá-la. Isso foi um dos principais aspectos do Manifesto dos Pioneiros. Você ainda não leu o Manifesto dos Pioneiros? Dá uma pesquisada, é muito interessante. É um dos documentos históricos brasileiros com relação à educação mais importantes, né? Porque eles demonstram aí todo o entusiasmo e a vontade que se tinha para uma educação mais organizada, mais distribuída a todos. Este documento, apesar de ser do ano de 1932, ainda hoje é atual. Outro fator que nós podemos citar aí a respeito desse período foi a criação do Ministério da Educação, né, no ano de 1932, se eu não me engano, ou não, no ano de 1930, a criação do Ministério da Educação. E dentro da educação, por conta, né, de Getúlio Vargas, toda a organização pedagógica era muito voltada para o nacionalismo. Nós vemos que as cartilhas de alfabetização, muitas delas tinham desenhos de Getúlio Vargas como sendo o pai da pátria, né? Então foi um período de educação onde se trabalhou muito essa questão do nacionalismo em vieses que muitas pessoas até comentam ser um pouco que flertava com ditadura, né? A questão aí dessa maneira de se educar no Brasil. Período da Quarta República, de 1945 a 1964, onde nós tivemos, em 1961, a edição da primeira LDB, a primeira Lei de Diretrizes e Bases do Brasil. Eu coloquei aqui alguns aspectos interessantes, pois essa primeira LDB, ela não foi ela foi muito aguardada, porém ela não trouxe tantas novidades, né? Tantas vantagens para o ensino como se esperava. Como podemos ver aqui, não há preocupação com o currículo no ensino, então, primário, nas 4 primeiras séries. Ginásio e colégio constituem uma etapa chamada ensino médio, né? O Conselho Federal fixaria até 5 disciplinas obrigatórias, conselhos estaduais completariam as obrigatórias e relacionariam as optativas, não tem concepção de currículo, deveria fixar a amplitude e desenvolvimento dos programas de ensino em cada disciplina. Então, tem diversos fatores que podemos aí comentar como pontos negativos da primeira LDB. E sobre Paulo Freire, neste momento, e sua pedagogia do oprimido, nesta época, muito se falava no Brasil a respeito da alfabetização, né? Que o país, para avançar, para crescer, precisava, então, extinguir a questão do analfabetismo no país. E Paulo Freire, em Angicos, ele fez um projeto excepcional, onde em 40 horas alfabetizou dezenas de pessoas no seu método, observando e valorizando
humanizando os sujeitos. Através disso, né, ele demonstrou que devemos trabalhar a educação para a libertação do sujeito, para a libertação do oprimido. Entretanto, era um momento político no Brasil que passava ali, que já estava flertando com a questão da ditadura, e Paulo Freire foi considerado subversivo e teve que sair do Brasil, enfim, diversas coisas aconteceram, e ele lançou um livro muito interessante chamado Pedagogia do Oprimido. Se você ainda não leu, leia, porque esse livro é essencial para quem cursa aí alguma licenciatura. No ano de 1964 a 1985, tivemos aí o período da ditadura militar, que foi pautado na educação pelo tecnicismo e a censura. Então, o que eu quero dizer com isso? A educação tecnicista é aquela que prepara o sujeito para o mercado de trabalho, porém, deixa de lado a questão de trabalhar suas subjetividades, de trabalhar a sua consciência, né, as suas escolhas, de trabalhar na realidade tudo aquilo que nos torna cidadãos. Então, a educação tecnicista, ela também censurava muitas faculdades, professores e alunos que insistiam em dizer que a gente tem que ter nosso livre-arbítrio, temos que ter, sim, a capacidade livre de pensar, de falar o que pensamos, né? E durante esse momento foi um momento muito difícil e que o Brasil atravessou por conta destes fatores, na educação principalmente. Na contemporaneidade, né, que compreende aí, digamos, o ano de 1985, com o fim da ditadura, até o ano de 1999, eu coloquei aqui definição de novas leis e diretrizes educacionais, porque foi um período onde diversas leis e diretrizes ocorreram que vieram a trazer a educação nos moldes que nós temos hoje. Entre estes documentos, eu destaco aqui a Constituição Federal, principalmente no artigo 205, onde diz que a educação, dever de todos, do Estado e da família, né, é um direito de todos nós. E aí ela vai até o artigo, se eu não me engano, 214, falando sobre a educação. Então é muito interessante você também pesquisar, dar uma lida sobre esses artigos e tirar suas próprias conclusões sobre o que tem na Constituição e o que acontece hoje na vida real. Será que a Constituição está sendo respeitada? E no ano de 1996, através de clamores, né, populares, de professores e principalmente Darcy Ribeiro, tivemos a terceira versão da LDB, a Lei de Diretrizes e Bases da Educação, número 9.394, que é muito interessante que você faça a leitura também dessa lei, né? Que até hoje aí norteia a educação no Brasil. Tivemos também os PCNs, que são os Parâmetros Curriculares Nacionais, que definiam, na verdade, eles davam um norte, eles norteavam os currículos aí, primeiro, né, do ensino fundamental, depois do ensino médio e também da educação infantil, e foram muito importantes. Eles caíram em desuso devido, né, à BNCC, que nós iremos falar logo depois, porém eles não são anulados, ok? Eles ainda existem, porém caíram em desuso por conta da nossa nova Base Nacional Comum Curricular. Então, estes são os principais documentos que eu creio, né, que existiram aí durante esses anos, porém nós tivemos também as diretrizes curriculares nacionais, o PNE, né, o Plano Nacional de Educação, e diversos outros documentos que é também interessante para o futuro professor ter conhecimento. Por fim, nós iremos falar aqui, né, sobre a atualidade, BNCC, cotas, ProUni, Enem e a explosão do acesso aos cursos superiores por EAD. Então, pessoal, a Base Nacional Comum Curricular, ela foi citada pela primeira vez lá na Constituição de 1988 e aos poucos foi sendo moldada, né? No ano de 2015, ela foi apresentada a sua primeira versão, e aí ela foi sendo modificada aos poucos, até que no ano de 2017, ela
foi apresentada a sua terceira versão e em dezembro ela foi homologada, passando a valer a partir do ano seguinte, que foi o ano de 2018, e a partir de 2020 sendo obrigatória a toda a educação básica. Ou seja, a BNCC, ela orienta, ela norteia currículos da educação infantil, ensino fundamental, anos iniciais e anos finais, e ensino médio, tá? Com relação às cotas, que também são atuais aí na educação, né? Vieram aí de apelos de movimentos sociais que clamavam por justiça, né? Na questão da inserção de pessoas consideradas aí inclusas dentro de faixas de exclusão. São pessoas consideradas excluídas de certa forma, dentro da educação e na sociedade em si. São as pessoas negras, indígenas, as pessoas de baixa renda também. Então, diversas cotas foram criadas através dos governos para que essas pessoas pudessem ter acesso ao ensino superior no Brasil. Muito também se falou, né, nesses últimos anos a respeito do ProUni, que aí financiou o ensino, né, superior de muitas pessoas que não tinham condições de arcar com o seu curso de graduação, através da prova do Enem, que todos nós conhecemos bem, e que assim facilita a entrada de muitos alunos no ensino superior. Por fim, nós podemos falar que hoje muitas pessoas têm acesso ao ensino superior graças à popularização do ensino à distância, o nosso famoso EAD, que hoje, com valores bem baixos de mensalidades, conseguem incluir todas as classes sociais. Além dessa questão do valor, também por questão de permitir que o aluno faça a sua forma de estudar, coordene sua forma de estudar, porque muitos às vezes trabalham, tem outros afazeres, não tem condições de estar todos os dias presencialmente numa faculdade. Então, o EAD tem facilitado muito com relação a isso. Pessoal, chegamos ao fim dessa tour, né, sobre a história da educação. É lógico que eu não falei sobre tudo, é lógico que tem muitos outros assuntos que você pode pesquisar, momentos históricos interessantes. Recomendo que você faça sim suas pesquisas desde já, porque a história da educação é maravilhosa, principalmente quando bem compreendida, porque nos leva a compreender hoje qual é o papel do educador, por que educamos da forma que educamos hoje e o quão importante é a democracia do ensino no nosso país. Ou seja, ensinar tudo a todos, como dizia Comênio, né? Então é interessante que você faça aí os seus estudos e as suas anotações. Gostou? Curta, comente, compartilhe. Não esqueça de se inscrever no nosso canal. Um beijo para você. Feliz 2022!